A paz do Senhor em Cristo Jesus. Chegamos na lição número 2 para o primeiro trimestre de 2024, quando estamos estudando o corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Nossa segunda lição, a imagem bíblica da Igreja. Nosso texto áureo. Mas vós, a geração eleita, sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Verdade prática. Por meio de cada imagem que retrata a Igreja, o Espírito Santo relembra-nos quão glorioso ela é. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 5, do 25 ao 32, 1 de Pedro, capítulo 2, do versículo 9 e 10. Nosso comentarista, ele divide a nossa lição em 3 tópicos. Primeiro tópico, a imagem que descreve um relacionamento. Aqui nós vamos ver a igreja como noiva de Cristo. Primeiro subtópico, a esposa de Cristo. Segundo subtópico, e rebanho de Deus. Terceiro subtópico. Segundo tópico, a imagem que descreve função. Aqui, o primeiro subtópico, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Segundo subtópico, corpo de Cristo. E aí no terceiro tópico, que é a imagem que descreve a habitação. O nosso primeiro subtópico, santuário de Deus, casa de Deus. E o terceiro e último subtópico, o privilégio de ser igreja. Então, em cada tópico desse e seus subtópicos, nós temos grandes ensinamentos da parte de Deus para que nós possamos estar aprendendo sobre a imagem da igreja, que é o nosso assunto para a lição de hoje. A imagem bíblica da igreja. A palavra-chave para esta lição é imagem. Então, baseado em tudo isso aqui que nós vamos aprender domingo pela manhã, eu quero trazer um rápido resumo sobre este assunto. Primeira coisa, definição da palavra imagem. De acordo com o dicionário, o termo imagem significa representação, reprodução ou imitação da forma de uma pessoa ou de um objeto, aspecto particular pelo qual um ser ou um objeto é percebido, a aparência e semelhança. Com respeito à figura da igreja, a Bíblia utiliza diversas figuras ou imagens a fim de nos fazer compreender melhor a natureza da igreja. Então, a lição que vamos estudar domingo pela manhã vai nos trazer essas informações para que possamos aprender melhor sobre a natureza da igreja. Todas as figuras aqui ilustradas possuem alguma relação com a natureza da igreja, expressando sua característica, seja de conduta, moral, social, religiosa. São várias as imagens, mas por conta do tempo, eu quero trazer aqui pelo menos 5 imagens. Primeira, a igreja é o povo de Deus. Segunda, a igreja é o templo de Deus. Terceira, igreja é o corpo de Cristo. Quarta, a igreja é a noiva de Cristo. E a quinta, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Com respeito à igreja sendo o povo de Deus, nós podemos ler 1 Coríntios, capítulo 1 e 2, capítulo 10, versículo 32, e 1 de Pedro 2, do 4 ao 10. Nesse sentido, o argumento ou o agrupamento dos crentes, redimido como fruto da morte de Cristo, é um povo peregrino que já não pertence a esta terra.
como podemos comprovar em Hebreus capítulo 13, versículo 12 e 14, cujo primeiro dever é viver, cultivar uma comunhão real e pessoal com Deus. Então esse é o real sentido de a igreja ter a figura como sendo o povo de Deus. Uma segunda imagem é a igreja é o templo de Deus. Nós podemos ler 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, e ainda segundo capítulo de Efésios, do 11 ao 22. Nesse sentido, este fato, no tocante à igreja, requer pela separação da iniquidade e da imoralidade. Em figura, a igreja é um santuário de habitação do Eterno. Não se trata do templo físico, lugar onde as pessoas se reúnem, e sim as pessoas comprometidas com o Criador. Essas que constituem a igreja invisível, tornando-se santuário de Deus. Então aqui é importante notar que quando nos referimos à igreja como templo de Deus, não estamos nos referindo a um templo físico, mas sim às pessoas que a Bíblia faz nos entender que nós somos templo do Espírito Santo, como nos afirma 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, quando Paulo diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Terceira imagem, a igreja é o corpo de Cristo. Podemos comprovar em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 e 16, 10, 16 e 17. Capítulo 12, do 12 ao 27. Nesse sentido, isto indica que não pode existir igreja verdadeira sem união vital com os membros com Cristo. A igreja física, de forma figurada, é descrita na Escritura como o corpo de Cristo. Vejamos o que diz Paulo em capítulo 1, do 2 ao 23. E por estas coisas debaixo dos pés, e para ser a cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. A quarta imagem, a igreja é a noiva de Cristo. Podemos comprovar em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, Efésios 5, 23 e 27. Nesse sentido, este conceito nupcial enfatiza tanto a lealdade e devoção e fidelidade da igreja a Cristo, quanto o amor de Cristo pela sua igreja e a sua comunhão com ela. A figura da noiva expressa o relacionamento e o grau de compromisso que os cristãos devem ter com o Senhor e a noiva, que é a noiva da igreja. E por último, a igreja como coluna e fundamento da verdade. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Aliás, 3 e 15. Funcionando assim, como alicerce que sustenta uma condição, a igreja deve sustentar a verdade e conservá-la íntegra, defendendo-a contra os disputadores e os falsos mestres. A igreja que passa pela pureza, ou melhor, que preza pela pureza, e que é identificada como igreja verdadeira no reino espiritual, é identificada na Escritura como sustentadora e guarda da verdade. Para que, se eu tardar, fique ciente com todos que se deve proceder à casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, afirma Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. Então, diante de todas essas figuras ou imagem da igreja, nós podemos comprovar que essas características denotam funções que a igreja tem. Que Deus nos abençoe, que possamos ter uma boa aula domingo pela manhã e assim possamos continuar aprendendo desta lição tão maravilhosa que estamos a estudar para o nosso crescimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém.